Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui mais uma vez para fazermos mais um aprendizado. Que delícia! Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos e que possamos aproveitar a nossa tarde e aumentar o nosso conhecimento. Papai e mamãe, muito obrigada por tudo, sejam bem-vindos também e estejam conosco nessa tarde gloriosa. Oh, meus amores, eu mandei para você uma matriz recheadinha de atividades bacanas. Nós vamos acompanhar uma por uma, fazer a correção e relembrar os conteúdos que a gente já aprendeu. Tudo bem? Joia! Não esqueça, meu amor, de acessar o link de presença, tá bom? Joia! Sei que você é craque, você já deve ter feito isso. Mas para quem ainda não fez, não esqueça de acessar, ok? Então vamos ver o que a nossa matriz está pedindo? Muito bem. Na primeira atividade, ela pede o quadro posicional. O que é o quadro posicional? É aquele quadro onde a gente representa cada numeral que compõe o número. A ordem que ele ocupa: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Sempre que a gente vai representar no quadro, eu já te dei uma dica. Venha de trás para frente, sempre representando os numerais no quadro. Então, vamos acompanhar com a professora o que está sendo pedido lá, mas você não vai poder deixar nada errado no seu caderno, combinado? Porque na hora que você for estudar, isso vai ajudar você se estiver certinho, tá bom, meus amores? Então, acompanhe com a professora. Vamos lá? Vou chamar a matriz aqui para nós. Represente os números abaixo do quadro posicional e faça o que é pedido. Então, os números estão aqui e o quadro posicional está aqui. 5.562. De trás para frente. Tá? Por que de trás para frente, professora? Porque aí você não vai errar. Se você começar, por exemplo, do 5 daqui, e se o número não for unidade de milhar? Então, se você vier de trás para frente, você vai colocar todos os números nos devidos lugares. 6.056. Então, 6, o 5, 0 e o 6. Agora, 703. Olha aqui, ó. Aqui teve 4 numerais, então você tinha 4 ordens aqui. Mas agora você tem 3 ordens. Então, o interessante é que você venha de trás para frente para você colocar os números no lugar certo, que aí você não erra. 15. Você vai colocar o 5 e vai colocar 1. E o 5? Simplesmente unidade. Então, 5.562, você vai ter 2 unidades, 6 dezenas, 5 centenas e 5 unidades de milhar. No número 6.056, você vai ter 6 unidades, 5 dezenas, 0 centenas e 6 unidades de milhar. No número 703, você vai ter 3 unidades, 0 dezenas e 7 centenas, mas não vai ter nenhuma unidade de milhar. No número 15, você vai ter 5 unidades e 1 dezena. E no número 5, você simplesmente vai ter 5 unidades. Eu falei para você vir de trás para frente, porque aqui, olha, você teria ordens faltantes aqui, que não tem um número para completá-la. Então, se você vier daqui para lá, né, da unidade milhar para trás, você vai fazer os números ficarem na posição errada. O que é o 703 aqui, que é 7 centenas, se você começar escrevendo o 7 aqui, ele vira 7 unidades de milhar, ele vira 7.000. Por isso que sempre do quadro posicional represente de trás para frente. Escreva os números do quadro em ordem decrescente. Então, vamos lá. O que é uma ordem decrescente? Quando nós falamos em ordem crescente e decrescente, nós estamos falando, ora, do menor para o maior e depois do maior para o menor. Quando é crescente, vai crescer, é do menor para o maior. Quando é decrescente, é o contrário, do maior para o menor. Então, acompanhe comigo que nós vamos escrever esses numerais em ordem decrescente, do maior número até o menorzinho. Acompanhe com a sua professora, então, todo mundo observando. O maior número que você tem aí é 6.056, depois 5.562, depois 703, depois o número 15 e o número 5. Então, do maior até chegar no menor numeral. Muito bem.
Agora, vamos lá. Pediu assim: escreva os numerais ímpares em ordem crescente. Agora, nessa atividade, veja bem, você tem agora duas tarefas diferentes. O que tem nessas tarefas? Primeiro, você vai localizar os números ímpares. Então, vamos recordar? O que é um número par? O que é um número ímpar? O número par é aquele número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. E o número ímpar é aquele numeral que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Não importa o tamanho do numeral. Como você vai saber se ele é par ou ímpar? Olhando o último número. Se ele terminar das formas que eu te falei, ora ele vai ser par, ora ele vai ser ímpar. Então, você tem sempre que observar o último número. Então, vamos lá acompanhando para a gente primeiro localizar os numerais, para depois colocar na ordem que foi pedido. Acompanha comigo. Vamos lá. Nós vamos colocar primeiro os numerais ímpares. Então, vamos ver. 5.562. É par ou ímpar? Fala aí com o papai e com a mamãe. Ele é par. Por quê? Porque ele termina em 2. Número 6.056. Ele é par ou ímpar? Fala aí com o papai e com a mamãe. O que você acha? Ah, ele é par, porque ele termina em 6. E o número 703? Ele é par ou ímpar? Fala aí com o papai e com a mamãe. Ele é ímpar. Por quê? Porque ele termina em 3. E o número 15? Ele é par ou ímpar? Ah, ele é ímpar, porque ele terminou em 5. E o número 5? Ele é ímpar, porque ele termina em 5. Então, nós temos 3 numerais aqui que são ímpares. 703, o 15 e o 5. Nós vamos escrever esses números na ordem crescente, do menor para o maior. Então, acompanhe aí comigo. Vai ficar 5, 15 e o 703. 5, 15 e o 703. Muito bem, para quem acertou. Agora, nós trabalhamos na matriz número 40 de matemática a multiplicação por 2 algarismos no multiplicando e que nós temos aí que fazer as operações. Agora, nós só estamos colocando as operações na posição vertical. Então, toda vez que falar arme e efetue, armar e efetuar, não é escrever mais na posição horizontal, é colocar a operação na posição vertical. Então, acompanhe com a professora e vamos relembrar o que nós aprendemos. Nós aprendemos a multiplicar. Primeiro multiplica unidade, escreve o resultado da unidade debaixo da unidade. Depois multiplica a dezena, escreve o resultado que você encontrou debaixo da dezena. Muito bem. Se tiver centena, você vai multiplicar da mesma forma, ok? Então, acompanhe a correção com a professora e não deixe nada errado, tá ok? Confie em você. Então tá, vamos lá. Chamando a matriz. Arme e efetue as operações abaixo em seu caderno. 2 vezes 23. Então, vamos conferir como é que vai ficar 2 vezes 23. 2 vezes 23. Primeiro multiplicar a unidade, depois a dezena. 2 vezes 3, 6. Resultado debaixo da unidade. 2 vezes 2, 4. Escrevendo debaixo da dezena. Então, 2 vezes 23 é igual a 46. Muito bem. Continuando. 4 vezes 7. São 4 conjuntos com 7 elementos. Nós vamos ter 4 vezes 7 é igual a 28. Muito bem. Vamos averiguar. Próxima, 142 mais 245. Então, vamos acompanhar. Lembrando de escrever unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Nunca esquecer disso, porque se você escreve qualquer um desses números na posição errada, quando você for fazer a operação, ele vai estar com o resultado também trocado, também errado. Então, vamos lá. 2 mais 5, 7.
4 mais 4, 8. 1 mais 2, 3. Então, 142 mais 245 vai ser igual a 387. Muito bem. 4 vezes 12. Vamos lá? 4 vezes 12. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes 12. Multiplicando a primeira unidade. 4 vezes 2, 8. Escrevendo 8 debaixo da unidade. Agora, você vai multiplicar a dezena. 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes 12 é igual a 48. Muito bem. Parabéns para quem acertou. Agora, 3 vezes 12. 3 vezes 12. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Escreve unidade debaixo de unidade. 3 vezes 1, 3. Escreve dezena debaixo de dezena. Então, 3 vezes 12 é igual a 36. Muito bem para quem está acertando, hein? Parabéns. É sinal que prestou bastante atenção. 751 menos 275. Tanto na adição quanto na subtração, você não pode escrever unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Então, vamos ver? 1, você não tira 5. Você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Você tinha 5, vai ficar com 4 e vai passar 10 para as unidades. 10, porque você já tinha 1, vai ficar então com 11. 11 menos 5, 6. Agora você tem 4. 4 você não tira 7. Você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Você tinha 7 centenas. Tirou uma, vai ficar com 6. Vai reagrupar 10 dezenas para a ordem das dezenas. Você tinha 4, ganhou mais 10, ficou com 14. 14 menos 7, 7. 6 menos 2, 4. Então, 476 é o resultado. Muito bem para quem acertou. 145 mais 378. Então, vamos lá? Vamos conferir? 145 mais 378. Sempre lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Você nunca deve esquecer, as ordens não podem ser invertidas nem escritas fora do lugar, porque o seu resultado pode ficar errado por causa disso. 5 mais 8, 13, fica o 13 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 4, 5, mais 5, 12, fica o 2 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 1, 2, mais 3, 5. Então, 523 é o resultado que você deve encontrar. Agora, nós temos 2 vezes 20. Então, vamos lá? 2 vezes 20. 2 vezes 0, 0. Escreve na ordem das unidades. Agora, multiplica a dezena. 2 vezes 2, 4. Então, 2 vezes 20 é igual a 40. Muito bem. Continuando. 654 menos 286. Então, vamos conferir a operação. Lembrando de unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. 4, você não tira 6. Você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Você tinha 5, vai ficar com 4. Vai passar 10 unidades para a ordem das unidades. Já tinha 4, ganhou mais 10 com 14. 14 menos 6, 8. Você tinha 4, você não vai conseguir tirar 8. Então, você vai na ordem vizinha e vai reagrupar. Você tinha 6, vai tirar 1 e vai ficar com 5. Vai reagrupar 10 dezenas para a ordem das dezenas. Você já tinha 4, ficou com 14. 14 menos 8, 6. 5 menos 2, 3. O resultado que você encontrou foi 368. Muito bem para quem acertou. Agora, 7 vezes 7. Então, vamos ver quanto é 7 vezes 7. São 7 conjuntos com 7 elementos cada um. 7 vezes 7 é igual a 49. Muito bem para quem acertou. Agora, 652 mais 347. Então, vamos acompanhando a correção. Unidade debaixo de unidade. 2 mais 7, 9. 5 mais 4, 9. 6 mais 3, 9. Nós vamos encontrar 999. Lembrando, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Muito bem. E 5 vezes 11? Então, vamos ver quanto é 5 vezes 11.
Lembrando, primeiro multiplicamos a unidade, depois multiplicamos a dezena. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 11 é igual a 55. Muito bem, ótimo. Agora, nós aprendemos que as medidas de tempo nos orientam através do relógio e do calendário. Está lembrado? Muito bem. O relógio existem dois. Um digital, que é aquele que aparece o visor, né? A hora marcada no visor. Ele funciona a bateria. E nós vamos ter o analógico, que é aquele relógio de ponteiros, que você tem que calcular as horas para você saber. Muito bem. Esse relógio analógico, ele possui dois ponteirinhos. O pequeno marca as horas e o grande marca os minutos. Para sabermos quantos minutos são, nós vamos calcular começando do numeral 1, de 5 em 5. E as horas, nós vamos apontar os ponteiros pequenos relativamente para as horas. Quando for a parte da tarde, nós vamos contar 13, 14, 15, 16, até completarmos 24 horas. Aí eu te dei duas situações e que você vai ter que calcular os horários para depois você representar nos relógios. Primeiro você vai calcular, ver o que está pedindo nas situações. E depois você faz o desenho do relógio e representa as horas que você encontrou no resultado. Então acompanhe com a sua professora. Vamos lá? Joia! Não é difícil, você acompanhando, você consegue acertar tudo. Saí para o trabalho às 9 horas e 15 minutos. E demorei para chegar no trabalho 35 minutos. Determine a que horas cheguei para trabalhar. Então, você sabe a hora que ele saiu e o tempo que ele está gastando no trajeto, né, de casa até o trabalho. Você vai somar os valores e vai encontrar o tempo que ele está gastando, né, que ele gastou no total para chegar no serviço. Então, acompanhe comigo. 9 horas e 15 minutos é o horário que ele saiu para ir trabalhar. Ele gastou 35 minutos no trajeto. Então, 5 mais 5, 0. Fica o 0 e sobe 1. Né? 5 mais 5 são 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2, mais 3, 5. 9 mais 0, 9. Então, 9 horas e 50 minutos. Como é que eu vou representar isso no relógio? 9 horas, o ponteiro pequeno que marca as horas, eu vou apontar para o 9. E o ponteiro grande que marca os minutos, eu vou apontar para o 10. Porque 10 vai equilibrar 50 minutos. Se você contar de 5 em 5, começando do numeral 1, você vai chegar no número 10, completando 50 minutos. Então, agora vamos ver a segunda situação que eu te dei, para você calcular. Comecei a fazer uma planilha para o meu chefe às 10 horas e 10 minutos. E demorei 45 minutos para terminá-la. Indique a que horas terminei a planilha no trabalho. Então, vamos calcular. Eu comecei às 10 horas e 10 minutos. Gastei 45 minutos para fazer. Então, 0 mais 5, 5. 1 mais 4, 5. 10 mais 0, 10. 10 horas e 55 minutos. O ponteiro pequeno vai estar no 10. E o ponteiro grande você vai apontar para o 11. Muito bem para quem acertou. Parabéns! Agora, nós vamos lembrar da regrinha que nós aprendemos. A regrinha que nós aprendemos para multiplicar 10, 100 e 1000, basta lembrar o quê? Você vai repetir o número do jeito que ele é antes do sinal, de vezes, e vai contar os zeros que tem o segundo número. Se for por 10, você vai acrescentar um zero. Se for por 100, você vai acrescentar 2 zeros. E se for por 1000, você vai acrescentar 3 zeros ao resultado. Então, acompanhe com a sua professora e faça a correção, ok? Bacana! Tenho certeza que você está tirando de letra essas atividades, porque você sabe fazer direitinho. Então, vamos lá? 123 vezes 10. Eu vou repetir o número antes do sinal do jeito que ele é. Então, 123. E vou acrescentar quantos zeros tem depois do sinal. Aqui tem um zero só, então eu vou acrescentar um zero. Então, 123 vezes 10 é igual a 1.230. Muito bem.
Agora, 345 vezes 10. Eu vou repetir o número antes do sinal, do jeito que ele está aqui. Então, 345. E vou acrescentar quantos zeros o segundo número tem. Tem um zero, então eu vou acrescentar um zero só. 345 vezes 10 é igual a 3.450. Muito bem. Agora, lembrando da regrinha, você tem 34 vezes 100. Você vai repetir o número antes do sinal do jeito que ele é, 34. E vai contar quantos zeros o segundo número tem. 1, 2. Então, você vai acrescentar 1, 2. Você vai acrescentar 2 zeros ao resultado. Então, 34 vezes 100 é igual a 3.400. Agora, 26 vezes 100. Você vai repetir o número antes do sinal do jeito que ele é. Se é 26, você vai repetir 26. Vai contar quantos zeros o segundo número possui. 1, 2. E vai acrescentar a quantidade de zeros que ele tem. Então, 26 vezes 100 é igual a 2.600. Você agora tem 5.000 vezes 100. Eu estou com a mania de falar 5.000, já reparou isso? Estou adorando 5.000. 5 vezes 100. Vou copiar o número antes do sinal do jeito que ele é, 5. E vou contar quantos zeros o segundo número tem. 1, 2. Eu vou acrescentar a quantidade de zeros que o segundo número tem. Então, 5 vezes 100 é igual a 500. Agora eu tenho 18 vezes 100. Eu vou repetir o número antes do sinal do jeito que ele é. Então, 18 vai ser 18 mesmo. Vou contar quantos zeros o segundo número tem. 1, 2. E vou acrescentar 1, 2. Então, 18 vezes 100, eu vou encontrar 1.800. Muito bem. Nós temos agora 56 vezes 100. Eu vou repetir o número antes do sinal do jeito que ele é, 56. E vou contar quantos zeros o segundo número tem. 1, 2. E vou acrescentar a quantidade de zeros que eu contei. Então, eu vou ter 56 vezes 100, eu vou encontrar 5.600. Muito bem. Agora, eu tenho 87 vezes 10. Eu vou copiar o número antes do sinal do jeito que ele é, 87. E vou contar quantos zeros o número tem depois do sinal. Ele tem 1, então eu vou acrescentar 1 zero. Então, 87 vezes 10 é igual a 870. Então, confira. 123 vezes 10, 1.230. 345 vezes 10, 3.450. 34 vezes 100, 3.400. 26 vezes 100 é igual a 2.600. 5 vezes 100 é igual a 500. 18 vezes 100 é igual a 1.800. 56 vezes 100 é igual a 5.600. E 87 vezes 10 é igual a 870. Muito bem, joia! A próxima atividade ela é uma atividade mista. Eu te dei várias situações para você analisar cada uma delas. Você vai analisar cada uma delas para você ter certeza se é falso ou verdadeiro, se está correto ou não, para você marcar os cálculos das situações que estão corretas. Fazer o cálculo no caderno é sempre bom. Por quê? Lá no caderninho, quando você for estudar, o cálculo ficando no caderno, você vai lembrar dessa operação depois. Se você não deixar o cálculo, você não vai conseguir lembrar como você chegou naquela resposta. Então, é interessante que você deixe o cálculo para você acompanhar depois na hora de estudar, ok? Por isso que a professora sempre fala, deixa tudo anotado no caderno. As anotações que você faz, elas vão te ajudar a estudar depois para as provas, porque aí você sabe como que você chegou naquele resultado. Então, acompanha comigo o que está sendo pedido agora, na sua atividade. Analise cada situação e marque as corretas. Faça o cálculo no caderno, como a gente já falou. No número 7.208, o valor relativo do 2 é 2.000? Então, valor relativo. Vamos lembrar o que é isso?
O valor, o número, ele tem dois valores, um absoluto e um relativo. O valor absoluto é o valor do número do jeito que ele é ele mesmo. Se ele é 8, vai ser 8, se ele é 7, vai ser 7. Já o valor relativo, ele é de acordo com a ordem que ele ocupa. Se ele está na dezena, ele vale um tanto. Se ele está na centena, ele vale um tanto. Se ele está na unidade de milhar, ele vale outro tanto. Você vai ter que fazer os cálculos para você saber quanto é que ele vale. Então, o valor relativo é de acordo com a ordem que ele ocupa. O valor absoluto é ele do jeito que ele é. Então, acompanha comigo o que está sendo perguntado aí. Então, vamos ver. No número 7.208, o valor relativo do 2 é 2.000. Relativo é de acordo com a ordem que ele ocupa. O 2 está na unidade, dezena, centena. Cada centena vale 100. Então, esse 2 que está aqui, ele vale 200, ele não vai valer 2.000. Você vai marcar essa como correta? Não, ela está errada. No número 2.786, o valor absoluto do 2 é 2. O valor absoluto é o número do jeito que ele é. Então, se ele é 2, vai ser 2. Se ele é 7, vai fazer 7. Então, o valor absoluto do 2 é 2? Está correto? Muito bem. 2 dúzias e meia são 30. Quando você tem termos matemáticos em situações, o que você deve fazer primeiro? Transformar os termos matemáticos em numerais, para depois você fazer os cálculos. Então, está falando um termo matemático, você tem que transformar esse termo matemático em numerais, para depois você calcular. Então, vamos lá? Acompanha comigo. 2 dúzias e meia são 30. Eu tenho que saber quanto valem 2 dúzias e meia. Então, vamos lá, para a gente identificar. Uma dúzia vale 12. Se eu tenho duas, eu tenho 12 mais 12. Meia dúzia vale 6. Então, é 12 mais 12 mais 6. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então, é 30. Vamos ver se a opção está falando se é 30. 2 dúzias e meia são 30? Correto, são 30. Muito bem. Agora, você tem 189 mais 47 vai ser maior que 246 menos 19. Quando você tem nessa situação aqui, quando você tem dois cálculos, um de cada lado do sinal, o que você deve fazer primeiro? Você deve fazer as continhas primeiro. Depois que você tiver o resultado das duas operações, você vai perguntar o resultado da primeira, se ele é maior, se ele é igual ou se ele é menor que o resultado da segunda. Então, acompanhe comigo aí. Vamos lá fazer os cálculos primeiro. 189 mais 47 e 246 menos 19. Então, primeira operação. 9 mais 7, 16. Fica o 6 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 8, 9, mais 4, 13. Fica o 13 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 1, 2. 236. 246 menos 19. 6, você não tira 9. Então, você vai na ordem da vizinha e vai reagrupar. Você tinha 4, vai ficar com 3. E vai reagrupar 10 unidades para a ordem das unidades. Você já tinha 6, ganhou mais 10, fica com 16. 16 menos 9, 7. 3 menos 1, 2. 2 menos 0, 2. Perguntou assim, 236 é maior que 227? Correto, ele é maior. Então, nessa opção aqui, eu vou marcar o X, eu vou marcar o X. Que esse sinal aqui é o sinal maior que. Agora, 4 dúzias e meia mais 176 são 345. Como eu falei com você, o termo matemático tem que ser transformado em numerais. Eu vou transformar os termos matemáticos para depois fazer a soma. Então, vamos acompanhar com a professora? Então, eu tenho aí
4 dúzias e meia. Então, 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias e meia dúzia. Então, vamos lá? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 6, 14. Fica o 4 e sobe 1 para a ordem da dezena. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, 54. 54, você vai somar mais 176. Então, para ver se o valor vai ser 345. Então, vamos ver. 4 mais 6, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem das dezenas. 1 mais 5, 6, mais 7, 13. Fica o 3 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 1, 2, 230. Está falando lá na sua atividade assim. 4 dúzias e meia mais 176 são 345? Não, nós não achamos, não foi esse o resultado. Então, nós não vamos marcar, né? O professor está ficando doido. O sucessor de 34 mais 174 é 209? Quando você tem uma situação como essa, primeira coisa, você faz a operação, acha o resultado. Depois, você vai lá na atividade e lê se é antecessor, se é sucessor. E aí você dá o número correto. Vamos lá? Acompanha com a professora, tá bom? Então, acompanha lá. O sucessor de 34 mais 174 é 209. Então, nós temos que fazer primeiro o cálculo. 34 mais 174. Então, vamos lá. 4 mais 4, 8. 13 mais 7, 10. Fica o 0 e sobe 1 para a ordem da centena. 1 mais 1, 2. 208. O sucessor de 208 é 209? Correto. O sucessor é. Então, essa opção está verdadeira. Então, você vai marcá-la. Agora, o antecessor de 897 menos 345 é 551. Nós vamos fazer o cálculo primeiro. 897 menos 345. 7 menos 5, 2. 9 menos 4, 5. 8 menos 3, 5. 552. Perguntou assim, o antecessor de 897 menos 345 é 551? O antecessor, o que vem antes. A soma deu 552. O antecessor deles é 551? Correto. Então, nós vamos marcar que o antecessor é 551. Muito bem. 3 dezenas e meia menos 2 dúzias. Você tem tanto um termo matemático de um lado quanto do outro. Então, nós temos que transformar. Então, vamos transformar primeiro. Nós temos aqui 3 dezenas e meia. Uma dezena vale 10. Se eu tenho 3, eu vou ter 30. Meia dezena vale 5. Então, é 30 mais 5. 0 mais 5, 5. 3 mais 0, 3. 35. 2 dúzias são 24, porque uma dúzia é 12, 12 mais 12, 24. Então, 35 menos 24. 5 menos 4, 1. 3 menos 2, 1. É igual a 11. Perguntou assim, 3 dezenas e meia menos 2 dúzias são 13? Não, nós não encontramos 13, nós encontramos 11. Então, toda vez que você tiver atividades desse tipo, você tem que analisar uma por uma separadamente. Se for termo matemático, você vai transformar todos os termos em numerais, para depois você fazer as operações, ok? Se você tem um antecessor ou o sucessor, você precisa fazer as operações primeiro. Por quê? Através das operações é que você vai ter o resultado para depois você definir o sucessor ou o antecessor que está sendo perguntado. Não tem como fazer isso sem fazer os cálculos antes, ok? Lembrando também dos sinais, maior que, menor que ou igual. O maior que, o menor que, você tem que calcular as operações primeiro, tanto de um lado quanto do outro, para depois você perguntar para o primeiro resultado se ele é maior, se ele é igual ou se ele é menor que o segundo resultado. Não tem como fazer na matemática as coisas, correndo. Você tem que ter paciência e calcular número por número,
ok? Bacana. E principalmente não esquecer de quê? De treinar a tabuada. Mesmo que não esteja no roteiro lá para você, no joguinho, se você tiver um tempinho, você vai na tabuada. Eu já te mandei em roteiros anteriores, tabuada da multiplicação, vou te mandar da divisão. Para quê? Para que você possa estar exercitando. Da adição e subtração também temos. Tá bom? Na tabuada do Dino você também vai encontrar adição e subtração. Não deixe de treinar, ok? Para não esquecer. Então vamos lá da sequência? Então vamos lá. A matriz agora fala assim: Zezinho foi ao parque com seu pai. Veja o que ele mais gostou de fazer no parque. Ele brincou no tiro-alvo e marcou muitos pontos. Observe o número de pontos de cada brinquedo e calcule a pontuação que Zezinho conseguiu através dos cálculos do seu caderno. Então vamos ver? Olha aqui o Zezinho, ó. Ele está aqui. Ele está lá com o pai dele. Ele foi lá no parque que tem o tiro-alvo. Acertar aqui no alvo as bolinhas, aí você pode ganhar, dependendo da pontuação, você pode ganhar os prêmios. Então tem o ursinho com 13, o aviãozinho com 21, uma bola com 14 e a boneca com 12. Ótimo. Então vamos ver lá. Eu te dei várias situações onde você vai usar a sabedoria dos termos matemáticos que você aprendeu pela multiplicação. Então agora você já vai colocá-los em prática. Pela multiplicação você consegue fazer o cálculo tranquilamente. Então observe cada situação, cada número que está sendo pedido, para você poder fazer o cálculo direitinho, ok? Então vamos ver com a professora, para você ver se você acertou direitinho aí na matriz. Eu tenho certeza que você conseguiu. É muito fácil para você. Zezinho acertou 3 vezes no ursinho. O ursinho são 13 pontos. Então, se você calcular pela adição, vai ser 13 mais 13 mais 13. Mas eu gostaria muito que você calculasse pela multiplicação, tá? Porque pela adição você já sabe. Então, quem fez pela adição é 13 mais 13 mais 13. Quem fez pela multiplicação, que aqui no exercício, não pediu a você pela multiplicação. Mas seria muito interessante, nesses primeiros probleminhas, você treinar a multiplicação. Então, vamos ver lá como ficou. Ele acertou 3 vezes no ursinho. Então, vamos ver. 3 vezes 13. 3 vezes 3, 9. Escreve o 9 debaixo da unidade. 3 vezes 1, 3. Escreve o 3 debaixo da dezena. 13 mais 13 mais 13 também é igual a 39. E 3 vezes 13 é igual a 39. Muito bem. Calculando agora a letra B. O Zezinho, ele acertou 4 vezes na boneca. 4 vezes o número 12. Você pode fazer 12 mais 12 mais 12 mais 12 ou 4 vezes 12. Vamos olhar pela multiplicação que você acabou de aprender? Vamos multiplicar primeiro a unidade. 4 vezes 2, 8. Escreveu unidade debaixo da unidade, você agora calcula a dezena. 4 vezes 1, 4. Escreve a dezena debaixo da dezena. Então, 4 vezes 12 é igual a 48. 12 mais 12 mais 12 mais 12 também é igual a 48. Muito bem. Vamos ver a próxima atividade. Zezinho acertou no avião 5 vezes. O aviãozinho vale 21 pontos. Então, você ia falar 21 mais 21 mais 21 mais 21 mais 21 mais 21. Mas pela multiplicação, nós faremos dessa forma aqui, ó. 5 vezes 21. Multiplica a unidade primeiro. 5 vezes 1, 5. Multiplica a dezena. 5 vezes 2, 10. Escreve o resultado que você encontrou. Então, 5 vezes 21 é igual a 105. 5 vezes 1 é o resultado da unidade. 5 vezes 2, o 10 é a unidade, é o resultado da dezena. Porque aqui não tem centena, então você pode escrever diretamente o 10 aqui. Muito bem. Vamos agora na letra D. O Zezinho acertou 10 vezes na bola. A bola vale 14. Pelaquela regrinha que nós aprendemos, multiplicar por 10, por 100, por 1000, nós podemos multiplicar com 14 vezes 10. Eu vou repetir o número do jeito que ele é antes do sinal de vezes. 14.
e vou contar quantos zeros o número tem depois do sinal. Ele tem 1, então eu vou acrescentar 1. 14 vezes 10 é igual a 140. Muito bem. Está vendo que você pode, né, analisar e calcular os seus probleminhas com toda a forma que você já aprendeu? Está vendo que você vai aprendendo cada vez mais o termo matemático, vai aprendendo uma operação matemática e já vai conseguindo fazer as continhas de outras formas que você não fazia antes? Muito bem. Então, treine bastante na multiplicação com os dois números que você dá conta de fazer tranquilamente, ok? E nós também vamos, nas aulas do Meet, nós sempre vamos estar treinando, tá bom? Então, muito bom. Daqui um tempinho também você está colocando a sua divisão na posição vertical e você vai ver que não é difícil, é muito fácil de fazer. Então, continuamos aí os probleminhas. Vamos ver. A Maria, ela possui 12 laranjas e sua mãe possui o dobro de seu número. Determine quantas laranjas a irmã de Maria tem. Dobro, triplo e quádruplo são termos matemáticos da multiplicação. Então, você vai ter que usar a multiplicação. Então, vamos ver lá. A Maria, ela tem 12 laranjas e a sua irmã tem o dobro. Então, 2 vezes esse valor. Então, multiplicando, 2 vezes 12. 2 vezes 2, 4. Escreve o 4 debaixo da unidade. 2 vezes 1, 2. Escreve o 2 na dezena. Então, 2 vezes 12, o dobro de 12 é 24. Muito bem. Vamos ver o próximo probleminha. Rodrigo tem 13 carrinhos e seu primo tem o triplo desse número. Determine quantos carrinhos que o primo do Rodrigo tem. Então, vamos calcular. Tem 13 carrinhos e o primo dele tem o triplo. Então, nós vamos pegar a quantidade de carrinhos que ele tem e multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. Escreve o 9 debaixo da unidade. 3 vezes 1, 3. Escreve o 3, que está multiplicando a dezena, debaixo da dezena. Então, 3 vezes 13 é igual a 39. Muito bem. Agora você tem. Mamãe tem 12 cartões de visita e vovó tem o quádruplo do número de mamãe. Determine a quantidade de cartões de visita que vovó possui. Então, vamos ver lá. A vovó, né, a mamãe, ela tem 12 cartões e a vovó tem o quádruplo. Então, a vovó tem 4 vezes mais do que a mamãe. Multiplicando, 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. Eu vou escrever 8 debaixo da unidade. Agora, eu vou multiplicar a dezena. 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes 12 é igual a 48. A vovó vai ter 48 cartões, né? A vovó está cheia dos cartões. Colhi em nosso quintal 8 maçãs e mamãe colheu o quádruplo do meu número. Determine quantas maçãs a mamãe colheu. Então, vamos conferir. Quádruplo, eu vou multiplicar o número por 4. 8 vezes 4 é igual a 32. Muito bem. Então, o que eu tenho que lembrar? Toda vez que eu tiver os termos matemáticos da multiplicação, eu devo calcular o probleminha, situação, problema, com a multiplicação, ok? Lembrando que os valores têm que ser, primeiro multiplica a unidade, escreve o resultado da unidade debaixo da unidade. Multiplicou a dezena, você escreve o resultado da dezena debaixo da dezena, ok? Não esqueça, porque se você inverte as ordens, o seu resultado vai acabar ficando errado, ok? Nós trabalhamos nessa matriz muitas situações bacanas. Trabalhamos a regrinha de multiplicar por 10, 100 e 1000. Quando multiplicamos por 10, acrescentamos um zero ao resultado. Quando multiplicamos por 100, acrescentamos 2 zeros ao resultado. E quando multiplicamos por 1000, nós acrescentamos 3 zeros ao resultado. Muito bem. Representamos também o número no quadro posicional, no quadro das ordens. Cada número ocupa uma ordem. Então, o quadro posicional é o quadro onde você representa os numerais, cada um dentro da sua ordem. Sempre que vocês forem representar, sempre de trás para frente, assim você não erra, ok? Bacana. Nós também falamos dos números pares e ímpares. Os números pares terminam em 2, 4, 6, 8 e o 0.
E os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Não importa o tamanho do número, você vai sempre olhar o último número. É o último número que vai determinar se o número é par ou se o número é ímpar. Ok? Bacana? Joia! Falamos também das ordens crescente e decrescente. Crescente, do menor para o maior. E decrescente, do maior para o menor. Muito bem. Tivemos aí situações com as medidas de tempo. As medidas de tempo, elas nos orientam através do calendário e através do relógio. Do calendário, nós vamos encontrar os meses do ano, que são 12, meses que têm 30 dias, 31 dias, 29 ou 28 dias. Bacana, que é o fevereiro. Joia. Nós vamos encontrar também os dias da semana. Começando, o primeiro dia da semana é o domingo, o último dia da semana é o sábado. Então, nós temos domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o sábado. Muito bem. Nós vamos ter aí, né, o semestre, que é um conjunto de 3 meses. Nós vamos ter um século, que são 100 anos. Nós vamos ter meio século, que é 50 anos. Então, nós temos essas medidas de tempo que nos situar melhor no tempo. Muito bem. Depois, nós tínhamos aí situações em que eu fui ao trabalho, gastei uma quantidade de tempo para chegar. Você teria que calcular o tempo e depois representar no seu relógio. Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro grande marca os minutos. No numeral 1, você vai contar de 5 em 5, até você chegar no número que você precisa. Ok? Agora, joia! Eu te dei também várias operações matemáticas que você teria que armar e efetuar. Toda vez que você ouvir arme e efetue, significa que você vai escrever aquelas operações na posição vertical. Lembrando, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. E pode fazer o cálculo normalmente, ok? Eu espero que você tenha entendido direitinho, conseguindo acompanhar com a sua professora. Não deixe nada errado, tá bom? E eu aguardo você, né? Que daqui a pouco a gente tem mais uma live, pra gente ter outra correção e outro aprendizado. Meu querido, você é muito importante para todos nós. Então, não deixe de fazer as correções para que o seu sucesso seja garantido, tá bom? E essa semana você tem as atividades de verificação, muito legais. Você vai montar objetos bacanas que no final, tá? No último meet que a gente vai fazer, nós vamos juntar todos os objetos montando uma única cidade. Então, não deixe de caprichar no seu material e, principalmente, bater as fotos e mandar para o e-mail da turma, tá ok? Um grande beijo para você e até a próxima. Fiquem com Deus. Papai e mamãe, meu muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe fortemente. Meu querido, te aguardo amanhã. Aliás, para a próxima live ainda, mas eu te aguardo amanhã no Meet para a gente conversar, tá bom? Um grande beijo para você.